Glória a Deus. Mateus capítulo 24, verso 13. Diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pode sentar e vamos ouvir a mensagem, a palavra do Senhor. Queridos irmãos, eu tenho a intenção de nesta noite também desmistificar um conceito que é aplicado, que é ensinado muitas vezes e de forma que muitos entendem assim, e é uma forma errada de entender. Quando nós estudamos as Escrituras, nós temos que ter em mente algumas questões a se fazer. Quando nós ministramos ou quando nós estudamos, nós temos que ficar atentos a algumas particularidades, alguns princípios dos quais eu tenho sempre falado aqui. Temos que ficar atentos se a questão é bíblica, antibíblica, extra-bíblica, normativa, descritiva, né? Tudo isso nós temos que apresentar para se fazer uma boa exegese, para se fazer uma boa compreensão das Escrituras. Então nós temos que observar se é bíblico, antibíblico, extra-bíblico, normativo, descritivo. Normativo é regra, descritivo descreve o fato, né? Tudo isso faz parte. E quando nós chegamos em Mateus 24, que é um texto que eu gosto muito e que eu faço sempre uso, porque eu gosto muito da área da escatologia, que é o estudo das coisas finais, vira e mexe, é recorrente no meu ministério pregar sobre a volta do Senhor e assim por diante, né? Constantemente você vai ver eu pregando sobre esses assuntos. E dentro desse evangelho de Mateus, no capítulo 24, bem como Marcos 13 e Lucas 21, falam desta mesma situação, alguns com uma ou outra particularidade a mais, algum detalhe a mais do que no outro, dos quais são chamados de evangelhos sinópticos, né? Que tem a mesma visão sobre o fato. Então observemos, o texto diz bem claro: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se eu pegar só esse versículo e encerrar aqui, eu faço um princípio descontextualizado do texto sagrado. Preste bem atenção. Eu quero pregar hoje com muita tranquilidade, quero que você ouça com bastante atenção, porque isso aqui é profundo. Mas o que perseverar até o fim, esse será salvo. Aí na mente de muitos fica assim: eu sou salvo porque eu persevero. Eu vou ler depois os 31 versículos desse capítulo aqui para nós entendermos melhor. Mas observe bem para eu fazer aqui minha introdução. Então quer dizer que eu persevero, e por eu perseverar eu sou salvo. Na vossa perseverança, na perseverança está a sua alma. Aquele que for fiel até a morte. E começa então a pensar os textos sem o contexto bíblico. Quando eu falo do contexto bíblico, eu falo totalidade da palavra. Se de fato queremos ser uma igreja bíblica, não estou dizendo uma igreja bíblica cristã com a placa, uma igreja bíblica, centrada nas verdades do Evangelho, cristocêntrica, nós temos que pregar tão somente para a glória de Deus, ensinar para a glória de Deus, porque tudo nas Escrituras ela aponta para a glória de Deus. A queda de Nabucodonosor, por exemplo, no desfecho que ele foi ali, naquele processo que ele ficou como um bicho durante 7 anos, que aquilo foi para a glória de Deus, para que ele reconhecesse quem é que governa de fato, de verdade. A destruição do Egito foi para a glória de Deus, para que soubesse que há um só Senhor e um só Deus. As coisas que a Bíblia aponta, mostrando ali de uma forma negativa, por exemplo, mortes, por exemplo, destruição de alguma coisa, de algum povo, de alguma situação, isso aí, se você estudar com tranquilidade, você vai observar que isso aponta para a glória de Deus. A palavra, ela toda, eu já falei aqui em outras mensagens, ela leva para Cristo, que leva para a glória de Deus. Se você observar nas Escrituras com atenção, você vai enxergar Cristo em todas as páginas da Bíblia. Isso eu não ouvi num compêndio de teologia, depois eu ouvi, mas quando jovem, adolescente, não me lembro a idade, eu cheguei a essa conclusão: meu Deus, tudo aponta para Cristo.
A arca aponta para Cristo, Enoque aponta para Cristo, de alguma forma aponta para Cristo. Os sacrifícios lá em Levítico, as passagens bíblicas em Deuteronômio, os textos ali em Josué, o livro de Ruth, todos os textos, inclusive livros que nem o nome do Senhor Deus cita, por exemplo o livro de Esther, todos eles apontam para a glória de Deus, apontam Cristo. De alguma forma você vai ver ali esta glória, esse mover tremendo. Então, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, nós temos que ter em mente que isso é também, e de verdade, de fato, para a glória de Deus. É evidente que, quando nós pregamos, a mensagem fala comigo, fala com a igreja, edifica a igreja, exorta a igreja, faz com que a igreja tenha capacidade de prosseguir, de seguir na caminhada. Então, nós vemos um texto que, separado, isolado, ele encerra um princípio, ou tem em sua essência algo que a Bíblia não diz. Ué, mas não é bíblico? Lembra que eu falei? Bíblico, extra-bíblico, antibíblico, normativo, descritivo, contextualizado, descontextualizado. Tudo isso faz parte para nós entendermos as Escrituras Sagradas e mais coisas ainda, evidentemente. A máxima da hermenêutica, ou da exegese bíblica hermenêutica, é que o texto explica o texto. A palavra explica a palavra. Um texto mais escuro, ele é esclarecido por um texto mais evidente, mais claro. Então um texto mais claro joga luz sobre aquele texto mais escuro. Escuro no sentido de que não compreendi bem, não entendi bem, né? Tem textos que nós não vamos entender mesmo aqui nessa esfera carnal. Na eternidade o Senhor vai nos explicar algumas coisas, por exemplo, das quais não vou falar aqui hoje. Mas observe, se eu observar esse texto aqui ao pé da letra, sem observar o contexto, está dizendo o seguinte: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Ponto. Fechou. Então quer dizer que a salvação está em perseverar, não em Cristo. A salvação está aqui em eu persevero e pronto. Fechou aqui. Mas não é isso que a Bíblia diz. O texto, no seu contexto, traz aqui uma gama de assuntos aqui que são extremamente pertinentes, das quais eu quero um pouco nesta noite falar com os amados irmãos. Eu peço a paciência para me aguentar pelo menos uma horinha aqui falando, para que nós saímos daqui esclarecidos de alguma coisa hoje que maior e mais profunda, que vai tributar honra, louvor e glória a Deus. Não acredite no pregador, nunca, tão impuramente. Acredite no pregador, que chamado por Deus, que ele prega a palavra, demonstra a palavra, explica a palavra, nada além da palavra. Porque somente esta palavra é poderosa para nos fazer viver cheio de graça, de poder e de verdade. Embora muitos peguem a palavra e façam uma miscelânea, mas você precisa fazer como a igreja em Bereia fazia. Eles pegavam e analisavam se o que estava sendo falado era de fato o que estava na palavra. Bom, se você disser assim: mas pregador, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo, está escrito aqui. É de fato, de verdade. Lembra do texto e do contexto? Então vamos lá, Mateus 24, a partir do versículo 1. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Deixa eu começar aqui. Se você olhar Jesus saindo do templo, eles chegarem: Senhor, olha que construção, olha que edificação, olha que pedras tremendas, que coisa mais linda. Esse é o templo que Herodes reconstruiu, reformou, e ficou tão lindo, ficou tão cheio de pompa, de modo que as pessoas olhavam, os discípulos falaram: olha só que pedra, olha que construção. E o Senhor disse assim: olha, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E ele sai com o discípulo e vai para o Monte das Oliveiras, e é perto, eles enxergam lá a cidade, eles enxergam o templo dali, é próximo. E aí eles perguntam para o Senhor, chegam ali uns 4 discípulos e falam para o Senhor Jesus assim, nesse texto não fala, mas em outros textos fala que eram Pedro, Tiago, João e tal. Dizem-nos, Senhor. Aí eles fazem uma pergunta tríplice ao Senhor, uma tríplice pergunta: quando serão essas coisas? Que vão destruir o templo, que vai acabar, que vai ficar pedra sobre pedra? Quando vai ser isso? Aí depois ele pergunta ainda, continua: que sinal há da tua vinda e do fim do mundo? Jesus falou do templo, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí ele chega e pergunta: quando vão ser essas coisas?
E prosseguem, aprofunda um pouquinho mais. Bom, já que nos aventuramos a perguntar, vamos continuar perguntando, né? Quando vai ser isso que não vai ficar pedra sobre pedra? E que sinal da tua vinda e do fim do mundo? Se você observar, o Senhor Jesus, ele se adianta para a segunda pergunta, pulando a primeira. Depois ele responde a primeira. Então eu vou tentar organizar aqui as ideias das respostas, para nós termos aqui um contexto, para entendermos o texto e chegarmos até o livro, o versículo 13, para entendermos a máxima do que está escrito ali, com o texto sagrado, contextualizado na verdade do Senhor. Em resposta, o Senhor observa e fala o seguinte: no fim dos tempos, você pega de Mateus 24, 4 a 14, ele fala sobre o fim dos tempos. É uma divisão que muitos gostam de fazer. Em Mateus 24, de 15 a 22, ele fala sobre a destruição de Jerusalém, e um pouco mais de coisas que eu vou citar também. Em Mateus 24, 23 a 31, fala do retorno de Cristo. Então, eles estão querendo saber quando vai ser isso, quando vai ser a volta do Senhor, e quando será o fim. E o Senhor começa a dizer, no versículo 4, e Jesus respondendo, disse: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Primeiro, sejam atentos com os enganadores, estejam apercebidos com aqueles que vão tentar te enganar, para que ninguém vos engane. Fiquem apercebidos, fiquem com cautela. Aí ele prossegue dizendo, uma coisa muito interessante que eu quero salientar, é que eles perguntaram, quando será também o fim? E isso tem sido uma pergunta de muitos, inclusive tema de filme, tema de livros, temas de novelas, de muitas ficções também. O fim, tem filme chamado 2012, tem um filme não sei do que, tem uma série de coisas. Então deixa eu só falar um pouquinho aqui, o que Jesus mostrou que não é o fim. Observe, Jesus mostrou aqui ainda o que não seria o fim, preste bem atenção. Mateus 24, verso 5, ele diz assim, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei de guerras e de rumores de guerra, olhai, e não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então ele começou a mostrar o que não era o fim ainda, que depois disso haveria o fim. Ainda isso não é o fim. E ele prossegue, porquanto levantar-se-á nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são princípio das dores, o princípio das dores. Aí então vamos lá. Falsos cristos e enganadores, Mateus 24, 5, também ainda não é o fim. Guerras e rumores de guerra, Mateus 24, 6, ainda não é o fim. Fomes e pestes, Mateus 24, 7, também não é o fim. Traição, matança, ódio das nações por causa do nome de Jesus, Mateus 24, 9, ainda não é o fim. Escândalo e traição e ódio entre os irmãos, Mateus 24, 10, ainda não é o fim. Aumento da iniquidade, Mateus 24, 12, ainda não é o fim. O amor de muitos esfriaria, 24, 12, ainda não é o fim. Tudo isso, Mateus 24, 8, ele deixou claro, tudo isso são o princípio das dores. Eu já falei e vou repetir, o que é o tempo do fim? É o tempo que compreende a primeira vinda, que Cristo realizou e morreu na cruz e ressuscitou, até a sua segunda vinda. Esse é o período do fim. E o Senhor chama esse tempo e apresenta algumas coisas aqui, das quais nós observamos nesses versículos, que são sinais do tempo dos fins, mas ainda não é o fim, que vai chegar o fim, e nós temos que entender o que é o fim, porque é uma pergunta que os apóstolos fizeram, os discípulos fizeram, que a igreja no princípio fez, que a igreja no decorrer dos anos fez e ainda faz. Eu costumo dizer também que nós estamos vivendo no fim do fim, porque nós estamos bem perto de encerrar essa era da igreja, essa era do povo aqui na terra, da maneira que é. Então observe, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por si a multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este evangelho do reino, verso 14, será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Bom, aí ele fala, vai chegar o fim, depois que esse evangelho do reino vai ser pregado em todas as nações, vai ter muita perseguição, vão ter sinais, que são chamados de sinais sociais, fome, pestes, sinais geofísicos, terremoto, maremoto, sinal político, guerra, rumor de guerra, sinal religioso, falsos profetas, falsos cristos, todos são sinais que vêm acontecendo. Deixa eu falar um pouquinho aqui, que nós temos que entender uma coisa interessante. Dentro das linhas teológicas existem
várias linhas de pensamentos sobre os assuntos teológicos bíblicos. E eu também costumo dizer, e vou repetir, que não existem duas verdades sobre um assunto. Só existe uma verdade sobre cada assunto bíblico. Ou seja, alguém está errado. Ah, mas alguém está errado. Sempre a palavra está certa. Nós aqui não entendemos, ou não nos aplicamos, ou não estudamos direito, mas vamos chegar lá, vamos tentar entender aqui. Observe, tem uma linha chamada de preteristas. O que é pretérito? Pretérito é passado. Lembra na escola? Pretérito, futuro, presente e tal. Pretérito é passado. Os preteristas pegam esse texto e jogam tudo para o pretérito, tudo no passado. De modo que tudo que está sendo dito ali, guerras, fomes, peste, amor esfriaria, perseguição, falsos profetas, falsos cristos, tudo se dá até o ano 70 da nossa era. Preste bem atenção. Jesus advertiu que nós tínhamos que ficar atentos para que ninguém nos engane. Verso 4. Vamos voltar um pouquinho em Mateus 23. Em Mateus 23, o Senhor Jesus, depois você lê em casa, por favor, faça isso, por bondade. Leia todo o capítulo 23, que ele começa dizendo assim, no verso 2: na cadeira de Moisés estão assentados escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observais, e fazei-as, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Aí começa a dizer, atam fardos pesados, não ajuda nem com o dedo, ele fecha a porta do reino, não entra, não deixa ninguém entrar. Ele começa a dizer uma série de coisas. Ele diz assim, no versículo 28, assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Ele dá aqui uma lição nessa turma de fariseus, de religiosos, de lideranças, e está ali ensinando, e depois ele vai saindo do templo. Lembra do versículo 1? Que os discípulos chegam, olha que pedras, olha que edificações, mas antes ele pesou ali e explicou o que estava acontecendo. Ele disse que essa geração não passaria sem ser provado, sem ser pesado sobre eles, porque eles estavam rejeitando o príncipe da vida. Olha só o versículo 37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa vos será deixada deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus, observe bem, ele falava em termos tremendos, proféticos às vezes. Ele estava falando de um assunto, e naquela mesma temática, ou naquele assunto, ele já partia para algo à frente, escatológico. Por isso que tem versículos que no mesmo versículo, na sequência dele, ele está falando daquele momento, na sequência ele já leva lá para o futuro, para dias que são depois dos nossos dias ainda. Estão conseguindo compreender? Estão conseguindo acompanhar? Muito bem. Então ele chama de hipócritas, só você observar, versos 32, 33, 35, 36, que ele fala: e em verdade vos digo, todas essas coisas hão de vir sobre esta geração que estava ouvindo ali, a pregação do evangelho seria pesada. Então os preteristas pegam que somente naquela geração, porque no ano 70, quando Vespasiano, imperador de Roma, mandou seu filho, o general Tito Vespasiano, para destruir Jerusalém, para cercar Jerusalém, a tomada de Jerusalém, ela se deu por vários anos ali, no ano 50 da nossa era, 48, 50 da nossa era, houve uma investida de uma mortandade de cerca de 30 mil judeus. E quando foi no ano 70, Tito Vespasiano, entrando em Jerusalém, ele colocou uma guarda armada protegendo o templo. Ele não queria que o templo fosse destruído. Ele queria tomar Jerusalém, mas queria preservar o templo. Porém, os soldados romanos, que não eram só todos romanos, tinha os romanos, de fato, de verdade, mas tinha aqueles que eram agregados, que eram conquistados e que faziam parte do exército, de diversas nacionalidades, passavam a ser romanos. Eles queriam entrar porque eles ganhavam o seu soldo, muitos desses que entravam em batalhas, o seu salário, eles ganhavam do espólio, ganhavam do que eles conquistavam, né? Do despojo. Então eles entravam aqui em cruzeiro, arrebentavam alguma cidade e iam buscar onde tinha riquezas. E onde tinha nos bancos, onde está o banco? Ah, tem um banco aqui,
estou falando para você entender melhor. Então eles entravam no lugar e eles queriam tomar o templo, porque o templo estava repleto de coisas valiosas, repleto de ouro. Você sabe muito bem que o templo era repleto de ouro, muitas peças de ouro, de prata, de bronze, em grande quantidade. Então diz o texto, se você estudar a história, se você ler Flávio Joséfo, ele descreve que ali ele colocou uma própria guarda armada contra a sua própria guarda, para que eles não entrassem. Não, aqui não, vamos deixar. Só que eles queriam. Segundo alguns historiadores, o próprio Flávio Joséfo conta que alguém pegou uma flecha inflamada e atirou. E essa flecha entrou por uma janela, caiu no templo, e também tinha muito tecido, e pegou fogo e queimou tudo, de modo que o calor era tanto, o calor foi tão tremendo que derreteu o ouro que havia sobre a tábua dos elementos que havia lá dentro. E esse ouro e a prata e tudo que havia de metal, vocês sabem, derrete com calor, foi derretendo e foi entrando pelas frestas daquelas pedras edificadas no templo, de modo que depois eles entraram para saquear, para tomar o seu despojo ali, e foram arrebentando até as pedras, arrancando as pedras das frestas para pegar o ouro que estava nas frestas, cumprindo a profecia: não ficaria pedra sobre pedra. E o versículo 14, eles também ensinam os preteristas que se cumpriu tudo ali. Verso 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações. Aí então virá o fim. E então você pega o livro de Colossenses 1 e 13, para você entender uma visão que os preteristas fazem. Colossenses 1, Filipenses, Colossenses. E o verso 13, olha só o que diz em Colossenses 1 e 13. Observe. Colossenses 1 e 23, perdão. 1 e 23. 1 e 23. Amém? Não é 13, é 1 e 23. Se na verdade, eu vou ler isso aqui, depois você lê tudinho depois. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual, agora, presta bem atenção, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Então o preterista pega: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e testemunha a todas as gentes, então virá o fim. Então já veio o fim, porque entrou lá, Flávio Joséfo conta que eles entraram, destruíram, essa flecha entrou lá, é relatado historicamente, isso é fato, que no ano 70 da nossa era, Flávio Joséfo conta no seu livro, e os livros de história contam, e isso é de fato uma profecia bíblica que ocorreu, a destruição de Jerusalém. E você pega tudo aquilo ali, foi uma tribulação grande. Havia um tal de Simão, ele era tenebroso, ele era alguém assim pesadíssimo, alguém que tinha assim uma ira muito grande. Ele entrou ali e matou muitos sacerdotes. Ele, um tal de Simão, ele entrou, ele era um tirano, ele entrou e arrebentou. Flávio José conta que ele entrou e destruiu, matava mesmo ali, sem piedade alguma. Aquilo foi uma tribulação para aquele povo, foi uma grande tribulação para eles, foi uma grande perseguição. Porém, eu não posso deixar tudo isso no pretérito ou no passado, por conta do que Jesus continua falando, continua dizendo. Porque muitos fugiram, ouvindo a instrução de Cristo. Olha, vamos lá para Mateus 24. Volta comigo para Mateus 24. Volta comigo para Mateus 24. Observe. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Eles lançam para esse Simão, eles lançam em cima de Tito Vespasiano. Como nós podemos apresentar o próprio Antíoco Epifânio IV, que entrou também em Jerusalém, destruiu, arrebentou, sacrificou porcos no templo, foi alguém tenebroso, era um tipo do anticristo escatológico. Então eles apresentam o que? No passado já cumpriu tudo. São os preteristas. E Cristo estava falando da destruição de Jerusalém, para aquela geração que não ia passar, que aconteceu de verdade de fato. Ele fala: olha, quem estiver sobre o telhado não desça para tirar alguma coisa, quem estiver no campo não volte atrás para buscar. Ai das grávidas, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Ele está falando daquele momento. Lembra? Quando serão essas coisas? Está apontando ali, ó, essas coisas acontecerão dessa forma. Do ano 48 até o ano 70 a investida foi grande, no ano 70 arrebentou com tudo, como eu tenho dito para vocês. E quando chega no versículo 21, porque haverá tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Olha para cá com toda atenção por bondade.
Jesus agora está falando de algo que aconteceu, uma tribulação pesada, porque foi uma grande tribulação para eles. Como foi uma grande tribulação quando Nero destruiu Roma e mandou matar, colocou culpa nos crentes, muitos crentes foram mortos. Foi uma grande tribulação quando muitos foram decapitados por amor evangélico, sim, mas o texto diz: orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, destruição de Jerusalém, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, quando Cristo estava falando, até agora, quando isso aconteceu. Por quê? Porque ele diz: e tampouco há de haver. Por que eu lanço isso aqui agora, não pretérito, mas futuro? Porque o texto está dizendo: nem tampouco há de haver, e nós sabemos pelas escrituras, pela palavra, que haverá a grande tribulação, que será um derramar terrível da ira do Senhor. Ou melhor, a grande tribulação será a ira do inimigo contra a igreja, que vai, no momento final, vai derramar-se a ira do Senhor sobre a toda impiedade. Mas a grande tribulação, do qual muitos dizem que a igreja não vai passar, mas vai passar, eu já provei aqui em outros textos, e vou continuar falando aqui. Então, não uma tão grande tribulação como nunca houve, nem tão pouco há de haver. Então essa que nós vamos viver ainda, que a igreja vai viver, é muito maior do que essa que eles passaram ali da tomada de Jerusalém no ano 70. Por isso que há um paralelismo. Cristo está falando de um assunto que está acontecendo naquele tempo, perto do tempo, e logo mais à frente, e muito mais à frente. Amém? Ficou claro até aqui ou tem alguma dúvida? Então nós temos que observar esse paralelismo, e apresentando as aflições durante a destruição de Jerusalém e na ocasião do fim. Quando nós olhamos para esse Mateus 24, conectado com Colossenses 1 e 23, Paulo provavelmente estava apresentando uma linguagem hiperbólica, uma hipérbole. O que é uma hipérbole? A fila está 300 quilômetros. Não é isso tudo, é uma hipérbole. Eu comi hoje uns 30 quilos. Não comeu. É uma hipérbole, né? Uma forma de colocar, aumentar, para dar aquele peso na quantidade que você fez. Evidentemente que é uma hipérbole. No mundo, então, Paulo pregou 70% da sua, na época de Paulo, 70% da nação, do povo, ouviu do Evangelho do mundo habitável. Agora observe. Por que eu não posso jogar somente no pretérito? Por que eu aponto isso no futuro? Por tudo que Cristo mostrou, por tudo que Cristo apontou. A abominação da desolação, de Mateus 24, verso 15, tipos apareceram, mas ele aponta lá para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 1 e 2, que eu sempre estou falando aqui, que haveriam 2 sinais. Um sinal seria a apostasia, e depois de se manifestar o filho da perdição, o iníquo, que Daniel chama de a ponta pequena, que João chama de o anticristo, que Cristo fala do desolador, o abominável da desolação, correto? Então nós temos aqui os protótipos do anticristo escatológico, correto? Então os preteristas, eles, é verdade, aconteceu aquilo, foi uma grande tribulação, há coisas daqui que foi para aquele momento, para aquela ocasião, no ano 70, mas quando ele fala, não haverá uma tão grande como a que há de haver, a que ocorrerá ainda, é muito maior do que essa. Porque essa foi ali em Jerusalém, e a grande tribulação vai abranger muito mais do que somente uma cidade, uma nação. Prosseguindo. Aí, então, a primeira resposta é: quando vai acontecer isso? Aí o Senhor fala, vai acontecer assim, assim, assado. A resposta foi dada, ele pulou para a segunda, mas voltou para a primeira e foi para a terceira e explicou, deixou claro. Vai acontecer uma investida, vai investir ali, etc. Vai acabar com tudo, não vai ficar tempo, não vai ficar pedra sobre pedra, vai arrebentar com tudo. Aí eles perguntam: e qual será o sinal da tua vinda? Observe uma coisa interessante, Mateus 24, o verso 23 e o verso 24. Mateus 24, verso 23 e 24. Então, se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui, ou eis que não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se fora possível, enganariam até os escolhidos. Está vendo por que não pode ficar só no pretérito?
Provavelmente apareceu algum profeta dizendo, não vai acontecer isso não, conforme foi lá na época de Jeremias, não, o povo não vai cativeiro não, Deus é contigo, etc e tal, e Deus mandando o profeta Jeremias e outros profetas contemporâneos, e o povo não querendo ouvir a voz do verdadeiro profeta de Deus, deu ouvido aos profetas enganadores e se deram mal. Aqui, provavelmente alguém surgiu, mas ele fala de sinais e prodígios tremendos que vão acontecer, o que está acontecendo nesse tempo final. Observe. E se aqueles dias, verso 22, não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Que dias são esses? O dia da investida de General Tito ou os dias futuros da grande tribulação? O da grande tribulação, evidentemente. Cristo fez um paralelo aqui, jogou aqui, mas lançou lá na frente, porque nós estudamos os textos nos profetas, nas cartas de Paulo, nós conseguimos enxergar isso, de modo que no futuro, e nesse futuro agora está bem perto de nós, haverá uma grande tribulação tal como nunca houve, e esses dias vão ser abreviados por conta da misericórdia de Deus, por causa dos escolhidos, que é a igreja. Amém, queridos? Deixa eu seguir aqui. Então, se alguém vos disser, eis o Cristo aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se fora possível, enganariam até os escolhidos. Verso 25, eis que eu vou-lo tenho predito. Então, ele está dizendo a segunda aqui, qual é o sinal da sua vinda? Vai aumentar os profetas e os falsos profetas. Se você olhar para Mateus 24, verso 6, está escrito, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Verso 11, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Verso 5, fala que vai surgir falsos cristos. Verso 11, falsos profetas. Guarda isso. No 5, somente fala de falsos cristos. No verso 11, somente falsos profetas. E aqui no verso de número 24 diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Muito mais agora, entendeu? Falsos cristos e falsos profetas. E agora no final, muito mais, junto, falsos cristos e falsos profetas. O negócio vai ser pesado, ensinando erradamente, ensinando heresias, ensinando coisas que a Bíblia não ensina, coisas que a Bíblia não mostra. Então esse aqui é o período da grande tribulação, de uma apostasia muito grande que Cristo fala. E aí ele diz assim, nem há de haver em outra ocasião, nem quando Nabucodonosor invadiu, nem quando Antíoco Epifânio. Jesus está falando da grande tribulação, que os escolhidos vão ser de uma forma gloriosa protegidos. E tem a terceira pergunta que eles fizeram, quando será também o fim? Quando serão esses sinais? Na destruição de Jerusalém com Tito Vespasiano. Qual o sinal da sua vinda? Falsos cristos, falsos profetas, o amor de muitos vai se esfriar, a apostasia. E quando será o sinal? Quando vai ser o fim? Porque o foco da mensagem aqui hoje é o fim. Porque, veja bem, aquele que perseverar até o fim será salvo. Está vendo tudo que eu estou falando aqui há quase 40 minutos já, ou 45 minutos? Tanta coisa, tanto contexto histórico e teológico e doutrinário, para você chegar numa resposta do fim, que vamos ter que perseverar. Escute. E quando vai ser o fim do mundo? Mateus 24, verso 29, olha aí. E logo depois da aflição daqueles dias, por isso não pode ser no pretérito, porque a aflição daquele dia não escureceu o sol, a aflição daquele dia não houve as potências do céu sendo abaladas. Veja bem, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá. De quais dias? Da grande tribulação escatológica. O sol vai escurecer, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. A estrela vai cair do céu. Sempre tem que pôr em mente que a perspectiva era do observador. Lembra de Josué? O sol parou, era a perspectiva do observador. Ele não tinha conhecimento que a terra gira, mas ele entendeu assim: a terra, o sol parou. Ele não tinha essa ciência para entender. Então é sempre da perspectiva do observador. As estrelas vão cair do céu. Se vai cair na terra, se vai ser abalado, eu não sei, mas que vai ocorrer sinais tremendos, isso não tenha dúvida. Aí ele continua dizendo, por isso que não pode ser pretérito, tem que ser no futuro. Observe. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta,
os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Outra razão pela qual não podemos falar que é no pretérito. Porque isso aqui está conectado, está linkado, está conectado com o Apocalipse, que o Senhor vai enviar os anjos, está ali linkado com as passagens bíblicas que o Senhor vai mandar os anjos pegar dos quatro cantos da terra, os seus escolhidos. Observe. Logo depois das aflições daquele dia. Então não pode ser a tribulação de Tito Vespasiano, mas a grande tribulação. Por quê? Porque é logo depois. Aí você vem a sequência: o sol escurecerá, a luz não dará sua luz, as estrelas vão cair do céu, as potências serão abaladas, aparecerá o sinal do Filho do Homem. E aí você olha para Mateus 24 e o verso 31 que diz: e ele enviará os seus anjos. Qual é esse momento? O momento do arrebatamento da igreja. Conseguiu entender? Estão acompanhando o raciocínio? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio? Então não é no pretérito. Ele falou de uma coisa que ia acontecer logo na frente, anos depois, cerca de 40 anos, porque aí é o ano 30, 32, então vamos colocar aqui redondo, 30, mais 40 é o ano 70, correto? Só que não apareceu o sinal do Filho do Homem ainda, e seria logo depois da tribulação. Então não é aquela tribulação, é uma tribulação que nós chamamos de a grande tribulação, correto? Agora, vamos agora de novo para Mateus 24, 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Eu poderia apenas chegar e falar assim, ó, tal coisa, pronto, fecha, vamos embora. Mas eu quero gastar tempo, colocar tempo para explicar, para ficar bem claro na mente dos amados. Porque eu tenho um compromisso com a palavra de Deus muito sério, com o Senhor e com a sua palavra, de pregar a mensagem na sua íntegra, ainda que ela nos choque, ainda que ela venha nos confrontar, inclusive a mim, evidentemente, mas eu preciso fazer isso. Observe 24, Mateus 24: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Pregado por quem? Mais uma razão para você entender que a igreja vai estar aqui na grande tribulação. Quem vai pregar o evangelho do reino? A igreja, os salvos, os eleitos. E esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, não há pouco, mas todas, e então virá o fim. Então eles queriam saber o fim. Essas coisas, a tua vinda e o fim do mundo. E o fim aqui está tão forte para mim, para essa mensagem, porque aquele que perseverar até o fim vai ser salvo. Esses sinais, 24:8, são princípio das dores, não é o fim. Profeta, falso profeta, rumor de guerra, não é o fim. Jesus disse. Mas então eles estão perguntando, e o fim do mundo? Aí ele fala, aquele que perseverar até o fim vai ser salvo, será salvo. Mas o evangelho do reino será pregado em testemunha, aí sim virá o fim. Poxa, então como é que é isso? Observe, preste bem atenção, porque eu já estou encerrando, eu acredito. Existe algo que as pessoas falham muito, é pegar um texto isolado e fazer dele o seu cavalo de batalha. Ah, mas é bíblico. Até Satanás é bíblico, filho. Se você falar assim, não está na Bíblia? Está bíblico. Mas está na Bíblia como? Descrito como aquele que é acusador. Correto? Ah, mas matar é bíblico. É bíblico. Vai ver como é que está a palavra lá. Você entendeu? Então você tem que saber como é que é instrutivo na Bíblia. O que é descritivo e normativo? Normativo é norma. Descritivo descreve. Correto? Por que nós não ficamos aqui dando 7 voltas em volta do bairro aqui, 6 dias, e no 7 dias fica dando mais 7 voltas, 13 voltas aqui para cair a muralha? Por quê? Porque aquilo não é norma, é descrição do que Deus mandou fazer naquela ocasião, para aquele lugar, para aquele momento. Correto? Por que nós não chegamos ali e ficamos, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu ande sobre as águas? Ficou um maluco aqui na beira do Paraíba tentando andar e ele foi embora frustrado. Aquilo era descrição do que Cristo estava mostrando para Pedro, para a igreja, para os eleitos, para nós, que ele tem poder. Se quiser, até hoje é para fazer isso, ele tem poder, mas foi uma descrição, não é uma norma. Uma descrição. O que é uma norma? Fazer isso em memória de mim, todas as vezes, é uma norma. Correto? Santificai-vos, é uma norma. Apresentar a Deus o vosso culto racional, é uma norma. Amai uns aos outros, uma norma.
não é descrição, é uma norma. Então, este evangelho do reino será pregado. Então, quem são esses que vão perseverar? Vamos focar nesse versículo 13 agora. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho quase certeza que todos aqui já ouviram a expressão: você tem que perseverar até o fim, irmão. Se você não for até o fim, você não é salvo. Eu tenho quase certeza que todos aqui ouviram. Então quer dizer, eu sou salvo pela graça mais a perseverança, porque está escrito: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Se eu sou salvo pela graça e mais a perseverança, então quer dizer que eu sou participante da glória de Deus. Eu tenho a glória também de ser salvo. Eu tenho a glória de colocar em parceria com Deus. Eu sou parceiro de Deus agora. Deus faz a parte dele, eu faço a minha. Mas não é assim? Nós temos a nossa responsabilidade. Existe a soberania divina e a responsabilidade humana. É claro que existe. Agora eu faço uma pergunta para os amados irmãos: o morto, ele tem alguma reação? Ontem estava com uma paciente, ela estava com dor, estava gritando, daqui a pouco entramos na sala de emergência, 15 minutos depois ela morreu. Colocamos na maca, amarrei sua mão, amarrei seus pés, levamos para o necrotério. Ela não tinha mais reação nenhuma. Antes ela estava gritando: estou com dor, me ajuda, me socorre, faz alguma coisa. 15 minutos não tinha mais, porque morto não tem nenhuma força, claro, evidente. Efésios 2:1 diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. O homem sem Cristo é morto em ofensa e pecado. Ele não tem como, o morto, eu quero, o morto não vai falar isso. Só em filme, ficção. O homem sem Deus aí fora é morto. O homem sem Cristo é morto em ofensa e pecado. Ele não tem ação. Quem age em nós é o Espírito Santo de Deus, promovendo essa graça, porque está escrito: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então não tem a minha glória, tem a glória de Deus. O homem não pode roubar a glória de Deus. Lembra que eu comecei pregando dizendo que tudo tem que ser para a glória de Deus. Se for para pregar, é para pregar para a glória de Deus, para cantar para a glória de Deus, adorar para a glória de Deus e falar a verdade para a glória do Senhor. É Deus que opera em minha vida. Então eu não sou salvo por eu ser perseverante. Não, eu só consigo perseverar porque Ele me salvou primeiro, me amou primeiro, sendo nós ainda pecadores. Está entendendo, meu irmão? Eu vi alguém dizer assim: não, temos que perseverar, é questão de vida ou morte, persevera até o fim. Se não perseverar, ninguém persevera até o fim se não for Deus. É Deus que nos salvou e que nos fará perseverantes até o fim. É Ele que age em mim, para tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. É Deus que vai te fazer firme na caminhada com Cristo no Evangelho. Não é porque nós somos bons, não, é porque Ele age em nossas vidas. Observe comigo para você entender melhor. João, Evangelho, capítulo 5 e o verso 24. João, Evangelho, capítulo 5 e o verso 24. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de roubar a glória de Deus, ou de querer roubar a glória de Deus. O Senhor diz assim, Isaías 42, verso 8, né? Se não estiver enganado: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outros, nem o meu louvor às imagens de escultura. Não vai dividir a glória dele com ninguém. Nós somos éramos mortos em ofensa e pecado, e Ele nos vivificou. Então eu vou perseverar, porque se eu não perseverar até o fim, não sou salvo. É o contrário, querido. Você é salvo em Cristo e portanto vai perseverar até o fim, porque Ele te salvou, e a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. É o contrário. As pessoas querem dizer: eu vou perseverar até o fim, mas o texto não diz. Se você olhar pretérito lá, perseverantes ali naquela ocasião da tomada de Jerusalém, aquele que perseverasse firme não ia morrer, ia fugir. Alguns fugiram, mas Cristo faz um paralelo, e eu creio disso piamente, jogando lá para o futuro também, à frente do nosso tempo ainda, porque só vai perseverar aquele que Cristo salvou, o eleito de Deus, o escolhido de Deus, aquele que foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não há força em nós. Aquela música segura na mão de Deus, ela não é certa. O certo é: Senhor, segura a minha mão, porque eu não tenho força. É Deus que me sustenta, é Deus que sustenta a igreja, é Deus que sustenta o crente, é Deus que sustenta o servo eleito dele, querido. Oh, aleluia. João 5, verso 24. Observe o que diz a palavra. João, capítulo 5, verso 24, diz assim a palavra do Senhor: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou
tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê, quem ouviu, quem crê, e só pode acreditar porque Deus agiu, porque ele diz a palavra e vos vivificou, ou seja, trouxe a vida, deu vida com o Senhor. Então esses que estão em Cristo não vão entrar em condenação, tem a vida eterna. Você está entendendo? Que ele que perseverar até o fim será salvo. Aí um vai falar, isso é questão de vida ou morte, tem que perseverar. Claro, meu querido, a sua parte vai fazer. Você vai se desviar do pecado, você vai se desviar das trevas, você vai fazer de tudo para a glória de Deus. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Tudo para a glória de Deus. Aquele que perseverar até o fim, esse é um salvo. Essa é a expressão mais coerente. Aquele que perseverar até o fim, esse é. Mas onde é o fim? Lembra? Onde é o fim? Eles queriam saber onde era o fim. João 17, 2. Eu vou falar para vocês já. João, Evangelho ainda 17 e o verso de número 2. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que nos salvou graciosamente. Querido, toda a honra e glória é de fato ao Senhor. Nós somos salvos pela graça, isso não vem de nós, irmão, esse é dom de Deus. Jesus falou, verso 1, ele dizendo, e levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Aleluia. A vida eterna a todos aqueles. Deus deu para Jesus um povo, e a todos que Jesus recebeu esse povo, ele deu poder para que receba a vida eterna. Hebreus 5:9, vamos lá, rapidinho. Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 5, verso 9. Olha só o que diz a palavra: e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E só consegue lhe obedecer aqueles que foram vivificados, porque eles vão ter temor de Deus. Pastor, então quer dizer que uma vez salvo para sempre, eu posso sair do mundo? Não, você nunca foi salvo você falar isso, meu querido. O camarada que quer viver no pecado, que ama o pecado, que não tem temor de Deus, que tem prazer no pecado, pecar esporadicamente, ocasionalmente, tudo bem que nós somos pecadores, podemos falhar, errar, pensar, enfim, mas amar o pecado, viver no pecado, ter o prazer. Lembra que eu preguei na semana retrasada, eu acho, ou passado, não me recordo, aqueles que deleitam-se, não querem, não amam a verdade, deleitam-se no pecado, têm prazer no pecado, nunca experimentou a salvação, nunca nasceu de novo, nunca recebeu essa salvação em Cristo, essa salvação eterna. E isso vai fazer-nos que nós tenhamos temor de Deus. O nascer de novo, o nascer da água e do Espírito, como diz a palavra, da semente não corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Isso nos faz ter temor de Deus e não amar o pecado. Não saber que aquilo ali pode até ser uma facilidade, mas eu não quero porque eu tenho temor. Eu sou salvo, eleito em Cristo, eu sou salvo. Então eu só vou perseverar porque eu sou salvo. Eu não sou salvo porque eu não vou ser salvo perseverando. Eu vou somente conseguir porque eu já fui salvo em Cristo Jesus. É o Espírito Santo que age em minha vida, é o Espírito Santo que age na sua vida, é o Espírito Santo que age na igreja. Você só consegue, é porque Deus está agindo na sua vida. Não existe eu sou bom, não, Deus é bom, e Deus pode agir maravilhas fazer maravilhas na nossa vida. João capítulo 10, Evangelho ainda, João 10, verso 27 e o verso 29. Eu estou caminhando para o fim. João 10, verso 27 e o verso 29, olha só o que diz a palavra do Senhor. Glórias a Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Então nós perseveramos porque Deus o Pai deu para o Filho essas ovelhas estão no Senhor, Deus está guardando, ninguém vai arrebatar. Você é perseverante? Sim, porque o Espírito Santo age, porque nós somos templo do Espírito Santo, morada do Altíssimo, templo do Altíssimo, e portanto é Deus que nos faz perseverar. Amém, queridos? Observe 1 Pedro capítulo 1,
1 Pedro, epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1, verso 35. Olha só o que diz. 1 Pedro 1, 35. Diz assim. 35 ou 25? Eu marquei errado aqui. Minha letrinha me ajuda, viu, gente? Pelo amor de Deus. Preciso que vocês orem por mim para minha letra ficar boa. Que diz assim: a herança, a viva esperança, a herança incorruptível para a salvação. Você vai procurar depois, você vai achar. Está na Bíblia, de Gênesis, Apocalipse, você vai achar esse texto. Isso é lição para casa. Pedro foi bem claro ao dizer que nós somos transformados pela viva esperança, pela semente incorruptível que é a palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Agora, observe aqui uma coisa interessante. E o fim? Bom, eu persevero porque o Espírito age em mim. Não é que eu sou perseverante, porque eu já falei sobre monergismo e sinergismos aqui, não falei? Monergismo, uma força; sinergismo, duas forças. Então uma força de cá, outra força de cá. Isso é sinergismo. E aqui é monergismo, é só uma força agindo. O morto está morto, ele não tem força para agir. Na linha de pelagiano, eles não, o homem não é tão mal assim que eu não possa entender. Não, o homem caiu. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se você pegar Romanos 3 inteiro, você vai ver lá: não há um que busque a Deus, não há um justo, não há quem adore, o homem, todos de alguma só se extraviaram, todos são perdidos. Então uma força é Deus agindo no morto, para ele ouvir a voz de Deus, ter a consciência. Deus deu, até o arrependimento é Deus que nos dá. Nós temos várias passagens dessa temática, das quais vou pregar daqui uns dias aqui, para ficar mais claro ainda. Não dá para colocar toda a teologia numa mensagem, evidente. Aí nós olhamos, e o fim? Aquele que perseverar até o fim. Primeiro, você só persevera porque Deus age em você. Fale comigo: eu só persevero nos caminhos do Senhor, porque o Senhor me ajuda. Ele que é o que faz eu perseverar, é Deus que faz isso, meu irmão. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então você tem que perseverar, vendo? Você só é salvo se você perseverar, meu irmão. Então não é mais por graça. Isso não vem de vós, não vem de obras. Perseverança é uma obra, mas a perseverança é uma obra do Senhor. Olha só, 1 Coríntios capítulo 15, vamos lá. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19 até o verso 24. Dá para ler bastante, mas eu quero pegar só isso daqui porque o tempo também já está se esvaindo. Já são 9 horas e 2 minutos. Se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, por causa da queda, correto? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Isso aqui não é universalismo. Então é todos. Não, todos os salvos. Quem são os salvos? Os eleitos, queridos. Está claro na palavra de Deus. Espera aí. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que crê, guarda isso. Aquele que crê só vai crer depois que for vivificado. Não é acreditar assim: eu creio em Deus, eu acredito. Cada um tem seu Deus, do seu jeito. Deus tem vários caminhos que levam ao Senhor. Não é isso. Estou falando de acreditar, de render-se a Ele, de uma postura de confissão com a boca, de crença íntima, contínua. Não, eu acredito. Não, uma coisa de transformação, de nova vida. Então todo aquele que nele crê, aquele que crê, só crê porque Deus o vivificou, para que ele pudesse acreditar, porque o morto não pode nem acreditar. Então vamos lá. Mas, onde eu estava mesmo? Vou de novo, 19.
Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feita as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Todos quem? O eleito, salvo em Cristo Jesus, mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Não é todos qualquer, os que são de Cristo, lavado e remido, que confessam Jesus, que estão ali guardados com o seu nome escrito no livro da vida. Depois virá o fim. Lembra do fim? Quando é o fim? Vamos lá. Mas cada um por sua ordem. Cristo, que é as primícias dos que dormem, depois os que são de Cristo na sua vinda, quando Cristo vier arrebatar a igreja, quando Cristo raiar nas nuvens, conforme fala na sua palavra, quando ele raiar, ele vai ressuscitar os que estão mortos nele, os que dormem nele ressuscitarão primeiro, porque de maneira alguma os que estão vivos vão preceder os que dormem ressuscitam primeiro, os que estão vivos são transformados, e todos a uma são levados até as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Aí segue aqui o texto, eu não vou ler mais, porque o tempo não permite, mas eu quero que você leia em casa isso daqui. Presta bem atenção. Se nós esperamos em Cristo só para essa vida, somos miseráveis. Nós temos que pensar em Cristo para a eternidade. Eu quero Cristo porque Ele faz eu ficar rico. Miserável. Eu quero Cristo que Ele pode me dar saúde. Não é só isso não. Eu quero Cristo porque Ele pode arrumar meu casamento. Não é só isso não. Ele pode fazer o seu casamento melhor, Ele pode te dar emprego, dar saúde. Não é isso que estão pregando aí, né? Estão pregando um Cristo que só dá dinheiro, riqueza e tal. Se esperamos em Cristo só para esta vida, somos os mais miseráveis dos seres humanos, porque nós temos uma vida muito maior, muito ampla, que nós não conseguimos vislumbrar muitas vezes. Aí ele começa a falar: Cristo ressuscitou, Ele foi feito a primícia dos que dormem. Em Adão todos morreram, mas em Cristo todos são vivificados. Agora verso 23, cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vida são ressuscitados. Depois virá o fim. Aquele que perseverar até o fim, ele é um salvo. Essa é a expressão correta, porque isso daqui é no fim. Quando é o fim? Cristo voltará para buscar a sua igreja. Quando Cristo voltar, chegou o fim. E quando chegar o fim, os eleitos, os que são chamados pelo seu decreto, eles vão estar perseverando, porque Deus é o Senhor que dá força para cada um de nós perseverar. Não é a sua força, não é o seu braço de carne, não é a sua capacidade teológica, filosófica, de mente, de coração forte, não. É o Espírito Santo de Deus que age na minha vida, na sua vida, para te manter em pé. É o Senhor que lhe chamou, é o Senhor que agiu na sua vida, é o Espírito Santo que age, é Deus que move a nossa vida, a nossa fé, para Ele, para a honra dele, louvor e glória, e Ele é poderoso para nos conservar e nos perseverar até o fim. Quer ver mais? Observe o que diz Hebreus 10, eu até marquei isso que eu escrevi, 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Essa aqui eu marquei da NVI, Nova Versão Internacional. Eu achei uma outra versão, mas depois eu perdi, até mais clara que essa. Hebreus 10:39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Aqui o texto fala alguém que retrocede, que deixa e tal. Nós, porém, não somos. Nós, porém, quem? A igreja, nós, eleitos de Deus. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, e sim, e dos que são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Leia comigo Romanos 16. Romanos 16. Eu já vou estar encerrando. É a quarta vez que eu falo isso, né? Que eu estou encerrando e não encerro, né? Romanos 16, verso 17 e verso 20. Olha só que coisa interessante. Preste bem atenção. Quando virá o fim? Quando Cristo raia nas nuvens, querido. E quem vai perseverar? A sua noiva, a sua eleita, os eleitos, os predestinados pelo Senhor. Olha isso. Então não sou eu que persevero,
eu só persevero. Ah, mas você persevera porque Ele age em mim. Escuta, quantas vezes você não quis ir embora do caminho do Senhor? Não foi, não é verdade? Quantas vezes nós queremos deixar de lado e parar com tudo? Foi ou não foi? Vamos falar sério. Quantas vezes nós estamos na caminhada há 10, 5, 15 anos, eu já há bastante tempo, não quero mais. Inclusive eu me parei, não quero mais, não quero mais, não quero mais. Quando menos eu pensava, eu estava de novo pregando, tocando, cantando, adorando a Deus, evangelizando, pastoreando. Meu Deus, isso chama-se graça irresistível. Ninguém resiste à graça de Deus. Dos eleitos ninguém resiste. Escuta essa. Romanos 16, 17 a 20. Presta bem atenção. Preste bem atenção. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Tem gente que prega uma outra doutrina, faz confusão, desvario. Note esse e desvia deles, porque os tais não servem ao Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suas suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Quanto à vossa obediência, e ela é conhecida de nós, comprazo-me, pois, de vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. Paulo está falando Romano. Eu conheço a sua firmeza, a sua obediência. E agora preste bem atenção. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. E o Deus de paz. Alguém fala, Deus esmagou na cruz do Calvário, ele foi ferido, o calcanhar de Jesus, Deus esmagou a cabeça dele, certo? Beleza, venceu, quebrou. Mas Deus deixou um momento para nós, a igreja. E o Deus de paz em breve esmagará. Futuro. Quando nós olhamos para Apocalipse, quando entramos lá, vemos o dragão. Quando olhamos ali, vemos o falso profeta, o anticristo, a prostituta, a meretriz, que é a Babilônia, a igreja prostituta, foi perseguida a igreja, indo contra a igreja, fazendo matança, fazendo coisas tremendas, escárnios e coisas dessa natureza. Nós olhamos para uma passagem como essa, e Deus fala assim, olha, no fim, nós lemos agora há pouco aqui, que Ele, no fim, Ele vai nos dar o prazer da sua vinda no fim. Ele vai entregar o reino ao Pai. Está aqui, ó. Tudo que o Senhor me deu está conquistado, está aqui, ó. E em breve esmagará Satanás debaixo dos vossos pés, dos pés da igreja, dos perseverantes. Então, para nós fecharmos aqui, resumo da ópera: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aquele que perseverar até o fim é um salvo, porque só pode perseverar até o fim porque Deus está agindo. 1 João 2, 18 e 19, epístola, lá no finzinho, perto de Apocalipse. 1 João 2 e 19, olha só, 2, 18 e 19, olha só o que diz o texto, 18 e 19, olha só: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos têm se feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. Ficou claro isso? Não são todos de nós. Nós quem? A igreja. Mas desviou, saiu, abandonou, perdeu a salvação. Não, ele nunca foi salvo. Ele era da igreja, saiu. Não, ele nunca foi à igreja. Se fosse, não teria saído. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Só persevera quem é de nós, ou da igreja, eleito. Judas, vamos lá, à frente um pouquinho aí, ó. Capítulo, é um capítulo só, né? Judas 1 e o verso 1, presta bem atenção. Judas 1, verso 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, repita comigo, chamados,
santificados, repita, santificados em Deus Pai e conservados, repita, conservados em Jesus Cristo. Guarda isso. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, isso aqui é uma epístola universal para nós, igreja, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados em Jesus Cristo. Lembra que eu falei? Ninguém persevera por sua força, só é perseverado porque é conservado por Jesus. É Jesus que nos faz perseverar. Nós estamos marchando, caminhando, tendo força, é porque Jesus está agindo. Deus nos chamou para sermos, nos santificou e nos faz ser conservados em Jesus Cristo. Agora olha só, aqui em Judas mesmo, olha só que texto tremendo. Verso 24: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Esse aqui é um acraseado, então é para aquele, para aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis. O que é isso? É perseverança dos santos. É Deus que nos faz perseverar até o fim. O fim será dado quando Cristo voltar, aquela glória, aquele momento tremendo. Só vamos chegar ali, não por nossas forças, mas na presença do Senhor, pela força do Espírito Santo, pelo agir de Deus. Se você voltar uns versículos antes, aqui está escrito assim, verso 21, conservai-vos a vós mesmos. Aí alguém fala, está vendo? Somos nós que nos conservamos. Mas está vendo? Você pegou o versículo 1, pegou o versículo 24 e 23, mas o versículo 21 fala, conservai-vos a vós mesmos. Em outro texto, operai a vossa salvação. Está vendo? Somos nós que fazemos. Não. Operar a salvação é você ser salvo, põe em prática aquilo que você deve demonstrar como alguém que é salvo. Operar aqui, conservai a vós mesmos no amor. Ou seja, você vai conservar no amor, transbordando, transmitindo este amor. Porque o versículo seguinte diz, e apiedai-vos de alguns, usando discernimento, e salvai alguns. Então quer dizer que eu salvo? Não é que eu salvo, é que eu vou usar deste amor, dessa piedade, dessa misericórdia, para chegar e proclamar com a graça de Deus, conservando-me no amor, porque o amor de Deus está derramado nos nossos corações, e por amor Deus enviou o seu Filho. Então eu transbordo esse amor. Agora verso 24, repitamos todos juntos, fale na sua tradução, do jeito que estiver aí. Verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao Deus único, sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Aleluia. É Deus que nos preserva salvos. A perseverança não é um fruto da minha capacidade, mas é o agir de Deus na minha vida. Aquele que é poderoso para nos apresentar irrepreensível, nos conservar. Ele chama, Ele santifica e Ele nos preserva. Fique em pé, por bondade, para nós fazermos mais uma oração. Só perseverará até o fim aquele que é salvo. Ficou claro na mente dos irmãos? Ficou claro, queridos? Se tiver dúvida, pode perguntar, que eu respondo aqui ou no canal depois. Pode perguntar, mas eu quero que você frise: aquele que perseverar até o fim será salvo. Só vai perseverar porque ele é salvo, porque o salvo é a igreja, e a igreja vai estar aqui na terra quando Cristo voltar. E quando a igreja for arrebatada, o fim, acabou. Agora vai para outra coisa. Vai ter novo céu, nova terra, mas há o fim aqui desse tempo que nós estamos vivendo. Então é desse fim do mundo que que os apóstolos falavam lá: Senhor, quando serão esses sinais? Qual é o sinal da tua vinda? E do fim do mundo? O fim do mundo? Ele explicou, 1 Coríntios 15 até o verso 24, onde ele fala que quando Cristo voltar para os seus, irmão, não deixe que pregue roubando a glória de Deus. Não ouça mensagens que o pregador rouba a glória de Deus. Meu irmão, eu não consigo pregar se não for Deus na minha vida. Quem sou eu para pregar se não fosse Deus na minha vida?
Quem sou eu que fui arrancado das trevas do pecado, que desviei mais de uma vez e que mesmo conhecendo o evangelho, eu fui para Umbanda, para Quimbanda, para o Candomblé, eu andei na magia wicca, eu andei no cemitério, eu fui lá no cemitério e mexi com coisa de macumba, meu amigo. Eu fui cavalo do diabo, mesmo conhecendo o evangelho, não é como eu conheço hoje, mas quando veio o esclarecer de Deus, veio o agir do Espírito Santo, Ele me colocou em pé e tem me feito perseverar, não porque eu sou bom, a Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, é Deus que age na minha vida, é Deus que age na sua vida. Não roubemos a glória é dele, meu querido. Aquele que perseverar até o fim, quer dizer que ele persevera porque ele é bom, absolutamente. É Deus que nos salva, é Deus que nos sustenta, é Deus que nos segura, aleluia. Aplauda Jesus e glorifique, exalte o nome dele. É Deus que sustenta, é Deus que nos faz perseverar, é Deus que nos faz perseverar, aleluia.